Cada político tem uma forma própria de se comunicar com os eleitores, ou com a população, melhor dizendo. O ex-presidente Jair Bolsonaro gostava de falar no tal cercadinho, lá no Palácio. O presidente Lula gosta de fazer isso durante cafés da manhã com os jornalistas, quando ele quer dar os seus recados, e, de vez em quando, ele concede uma entrevista exclusiva, principalmente para rádios. Ele fez isso ontem com a Rádio CBN, deu uma longa entrevista que foi repercutida pelas organizações Globo durante todo o dia. Mas não disse nenhuma novidade. Voltou a criticar veementemente o presidente do Banco Central, Campos Neto, lembrando que hoje sai a nova definição da taxa de juros, fez isso de propósito, e reiterou coisas assim meio que inexplicáveis, né, para um governo que prega apoio ao meio ambiente. Também falou que pretende explorar através da Petrobras a margem equatorial da Amazônia. Bom, o que o Lula fez de mais, digamos assim, diferente, né, na sua fala foi colocar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na rota eleitoral. E por falar em eleições, ele também se colocou como uma espécie de pré-candidato à sua própria sucessão, mesmo do alto de 80 anos que ele terá daqui a 2 anos e pouco. Lula se considera já reeleito, né? Essa é uma leitura que pode ser feita. E, por outro lado, ele chamou de trogloditas os eleitores que não votaram nele. Ora, eu insisto nisso. Quem não gosta do Lula, quem não gosta do PT, quem não é de esquerda, necessariamente não é bolsonarista. Tem uma linha diferente da linha progressista. Então, há uma insistência de colocar os não eleitores de Lula como se fossem bolsonaristas. Isso é um engano. O ex-presidente Jair Bolsonaro contabilizou, sim, votos da direita, mas há de se fazer essa diferenciação. E o Lula, ao chamar os seus não eleitores de trogloditas, mostra que quer que a divisão política continue no nosso país. Então, o tal do amor venceu foi conto de carochinha. Farol de Limeira está no ar. É isso aí, acertando o reloginho aqui, 10 horas e 7 minutos. Bom, 19 de junho, não é 2024, a partir de agora mais uma edição do Farol de Limeira, lembrando que na segunda metade do nosso programa, dicas sobre escolha de academia. Hoje aqui no nosso Farol de Limeira tem muita gente que possui dificuldade de escolher uma academia adequada para a prática de atividades físicas. Vou bater um papo agora com José Antônio Encinas, que já está conectado conosco. Encinas, seja muito bem-vindo, um abraço. Outro abraço para você, Beto, e para todos que acompanham o nosso Farol de Limeira. Zé Antônio, vamos lá. Você sabe que ontem eu estava vendo matérias, né, para postar no site da Tribuna, e eu vi uma sobre a origem, né, dos principais produtos que são comercializados e consumidos nas festas juninas. E a origem desses produtos. Um culinarista falou na última sexta-feira que algumas coisas não fazem parte de uma festa junina. As duas que mais me chamaram a atenção, que eu falo que não fazem parte da tradição junina, são justamente o espetinho e o hot dog, o cachorro quente. Mas o que choveu de reclamação contra ele, que imagine uma festa junina boa sem hot dog, não é festa junina. O espetinho, então, não pode faltar. Então, eu queria no começo do nosso bate-papo passar essa pergunta para você. Você acha que são impertinentes esses ingredientes para festas juninas? Beto, eu acho que já é uma tradição, né? Principalmente o cachorro-quente, né, Beto? Não tem uma festa junina que você vá que não tenha cachorro-quente, né, Beto? Eu me recordo muito de todas as festas juninas na escola, né, da minha filha.
sempre tinha lá o cachorro-quente, né, Beto? Inclusive, eu lembro que o ingresso dava direito pelo menos a consumação ali de um cachorro-quente. Você pagava o ingresso e já tinha direito a comer pelo menos um cachorro-quente na festinha dela, né? E isso em todas as outras festas juninas também que a gente comparece, né, Beto? Sempre tem o cachorro-quente. Então, eu acho que é uma tradição, sim. Quanto ao espetinho, Beto, eu acho também que pode ser incluído, sim. É uma coisa que o brasileiro adora, né, Beto? O brasileiro ama churrasco. Se você tiver ali um espetinho bem caprichado ali, Beto, todo mundo vai querer. E vende muito, né? Isso você sabe, nessas festas, quermesses, é um dos produtos ali que mais vende, né? O espetinho caprichado ali, todo mundo gosta e come, né, Beto? E você sabe que ele estava lembrando, né? A origem da festa junina, ela é uma festa pagã, ela já foi uma festa pagã, que ela comemorava o solstício, né? A época da colheita. E depois, por ser realizada no mês de junho, a Igreja Católica acabou adotando a festa junina por causa dos três santos, né? Santo Antônio, São Pedro e São João, né? Então, e aí tem um caso que eu até vou comentar com o Bom Torim mais aprofundadamente. Hoje eu vi uma matéria que me estarreceu. Ultraconservadores de algumas religiões estão impedindo que seus filhos participem das festas juninas nas escolas. Por quê? Porque existe uma ligação com os santos católicos. E como os evangélicos não são devotos aos santos, veja só, estão impedindo as crianças de participar de uma celebração que normalmente em escolas não há uma ligação não, nenhuma. Religiosa, né, Zé? Não, nenhuma, Beto, nenhuma. É a festinha ali, a quadrilha, né, aquela dança. Nem se menciona os santos, né, nessas festas de escola, Beto. Isso aí realmente é de quem é muito radical mesmo, né? Porque não há essa conotação, principalmente nas escolas. Isso eu posso garantir para você, né? Já compareci em muitas. Semana passada minha esposa fez, né? Ela participou lá da festa da escola dela. Isso não existe, Beto. É uma coisa assim que somente quem é muito radical para pensar uma coisa dessa e proibir o filho de participar de uma coisa tão legal, né, Beto? Porque a dança da quadrilha ali, quando você é pequeno, ficam aquelas imagens registradas. É uma coisa que se guarda para a vida toda. Então, é um absurdo isso, Beto. Eu concordo que não pode acontecer isso, né? As pessoas têm que separar um pouco as coisas, né? A religião é uma coisa, uma festinha ali na escola, mesmo que no fundo vai ter esse interesse, Beto, no caso aí que você falou, né, dos santos, tal, da Igreja Católica, na escola eu posso garantir para você que não há essa conotação, Beto. Achei muito triste, uma matéria que me entristeceu, porque cada vez mais a sociedade vai se dividindo. E vou colocar um outro ingrediente também, vai se revoltando. Você tem um caso muito triste também para nos trazer, mas no começo da semana você estava falando sobre o trânsito violento, né? E ontem eu vi um negócio, rapaz do céu. Eu sempre erro o nome dessa avenida, aquela avenida lá do Colégio Portinari, qual que é? Rio Claro? Maria Tereza de Barros Camargo. Não, é a Avenida Rio Claro, que passa em frente ao Portinari lá, a escola do Portinari. Um trecho dela é a Avenida Rio Claro, isso mesmo. Tá. E eu fui almoçar com a Márcia, ontem eu não fiz almoço, porque ela tem compromisso hoje, tem compromisso amanhã. Eu falei, essa semana eu não vou fazer almoço, nós vamos comer lá no antigo Hard 3, lá que eles têm, né, uma comidinha por quilo, bacana. Não me importa fazer propaganda não, porque quando o negócio é bom a gente tem que falar. Bom e barato, principalmente bom e barato. Pra você ter uma ideia, meu prato ontem deu R$7. Olha que beleza. Tá comendo que nem um passarinho, então. Eu como pouco, R$7. Falei, tá muito bom. Ô Zé, mas é o seguinte, eu virei descendo lá do meu condomínio, peguei o começo da avenida, em frente ao Colégio Portinari, mas teve um acidente de trânsito ontem, pavoroso. Eu não tive tempo, porque já foi meu tempo de ficar tirando fotografia de desastre, sabe? Eu não me sinto bem. Claro, mas assim, claro. O trânsito parou, ambulância para tudo quanto é lado. O que aconteceu? A Márcia ficou sabendo hoje, um motorista teve um mal súbito e estava subindo sentido Igreja do Bom Jesus. E aí, em frente ao Colégio Portinari, e lá,
estacionam muitos carros, né, de professores, Sim, sim. que vão, né, funcionários lá da escola. Zé do céu, o carro ficou atravessado no canteiro central, ele simplesmente destruiu, esse carro que causou o acidente estava destruído, como destruiu também parcialmente mais 3 ou 4 carros que estavam estacionados ali. Então foi uma coisa... Ih, será que o Zé travou? Não. Mas foi uma coisa Não, tô assim aqui. incrível, porque eu já vi alguns acidentes assim ocorrerem no sentido da descida. Mas no sentido da Sim, subida eu sim. nunca tinha visto, né? Até porque tem um radar ali também, todo mundo passa um Tem. pouco mais devagar, mas até isso, não foi um caso de violência, é claro, mas até onde a gente sabe foi um mal súbito e esse motorista causou danos materiais no seu carro e mais pelo menos 4 automóveis que ficaram parcialmente destruídos, É isso, Beto, né? Hoje em dia pode acontecer, né? Uma pessoa está dirigindo, tem aquele mal súbito, não tem o que fazer, né, Beto? A pessoa ela perde totalmente ali os sentidos e o carro vai bater com aquilo que está na frente, né? E provavelmente foi isso que aconteceu com essa pessoa, né? E acabou ocasionando. Poderia ter sido muito pior, né, Beto? Atropelado ali alguém, poderia ter matado alguma pessoa, ou seja, dos males o menor, foram mais prejuízos aí, danos materiais, né, Beto? Verdade, verdade. Bom, vamos falar agora de violência, mas outro tipo de violência, né? Nós somos do tempo que, quando a gente era estudante, para você xingar alguém, você xingava assim, ô seu bobão, ô como você é trouxa, bobo e tal. Bons tempos esses, né? E Bons tempos. você nos traz hoje um caso de uma fúria de um pai de uma aluna que tentou separar uma briga e a situação ficou muito feia para o lado dele. Verdade, Beto. Olha só, no último dia 12, né, agora recente aí, dia 12 de junho, duas meninas, Beto, que estudam lá na Escola Estadual Luigino Burigoto, elas acabaram ali tendo uma discussão, né? Uma discussão boba, Beto. Uma das meninas elogiou, né, a beleza de um outro rapaz. Por coincidência, essa menina gostava, a outra menina gostava dele. E ela não gostou do elogio que ela teria feito ao menino que ela gosta. A história, a base é isso, só para você ter uma ideia. Aí as duas discutiram e acabaram na saída da aula, Beto, brigando, discutindo ali e acabaram as vias de fato. As duas começaram a se pegar ali, se bater e caíram ao chão. Quando o pai era uma menina de 14 e uma outra de 11 anos, Beto, só para você ter uma ideia, elas não eram da mesma classe, eram de turmas diferentes, né? Classes diferentes. E aí, quando o pai chegou, Beto, e viu uma menina de 14 anos batendo ali, agredindo a filha dele, de 11, que é um pouco menor, mais franzina, ele ah, ficou furioso, Beto, né? Aí ele partiu para cima. Ele foi buscar a filha, ele estava com o capacete, né? Porque ele foi de moto para buscar a filha dele. E assim que ele viu as duas brigando, ele acabou agredindo a menina de 14 anos, Beto, que estava ali naquele momento brigando com a filha dele. Ele pegou o capacete e deu vários golpes nessa menina com o capacete. Em determinado momento, Beto, a menina caiu, né? Tomando aquelas pancadas ali. Imagina um homem forte, Beto, 36 anos, e uma menina de 14. Lógico que ele é muito mais forte do que ela. Ele acabou agredindo, ela caiu no chão e ele ainda tem imagens, Beto, que ele chuta a cabeça dessa menina que estava no chão. Com isso, ela acabou ali no momento desmaiando, Beto. E aí, todos aqueles alunos em volta, todo mundo com o celular na mão, tudo acabou sendo filmado, Beto. Essas imagens ali feitas no momento chegaram à Polícia Civil. E ontem, Beto, o delegado, né, que apura o caso, acabou indiciando que não dá, né, Beto? Não pode acontecer, né? E agora ele vai responder aí por crime, né? Por tentativa de homicídio, Beto. O... Não, tá certo. Tá certo o indiciamento dele, talvez seja um pouco exagerado a tentativa de homicídio, lesão corporal grave, talvez fosse mais adequada, mas enfim, tá corretíssimo aí o indiciamento dele.
Lembrando que nós estamos falando sobre aquele caso daquele senhor que acabou morrendo devido a uma discussão do trânsito também. E teve um outro caso, você deve ter acompanhado também, Zé, daquele casal que teve sei lá, Vi. Um quiprocó ali, o cara saiu do Isso. carro, deu Na tiros Castelo e Branco, tal. né? Ah, foi na Castelo? Rodovia Castelo Branco, isso, em Boituva, se eu não me engano. Pô, e o cara vai lá e disparou, dizendo que sabia que o carro era blindado. Eu vou dizer uma coisa para você, viver tá cada vez mais um exercício perigoso, viu? Ah, com certeza, Beto. E você tem que evitar ao máximo qualquer discussão no trânsito, né, Beto? Isso aí é uma coisa que, quando a gente é mais novo, é mais impetuoso, você acaba ficando bravo, né, Beto? Alguém te fecha ali, você levanta o braço, tira o braço para fora, faz sinal obsceno aí para a pessoa. Mas hoje, pensando um pouco mais, Beto, você tem que ficar na sua, né? Evitar, né, de cometer qualquer tipo de irregularidade no trânsito, porque você está sujeito a isso. Alguém deixar o seu carro ali e emparelhar com você e atirar. Se esse carro não fosse blindado, Beto, com certeza nós teríamos aí a morte, tanto do ocupante ali, do homem, e da mulher que estavam dentro do carro, e esse homem atirando sem parar ali naquele veículo, né? Se o carro não fosse blindado, teríamos aí outra tragédia aí no trânsito, né, Beto? Então, a situação não está legal, né? Hoje a gente tem que ficar muito mais esperto aí quando está no trânsito, tentar evitar cometer qualquer irregularidade e mesmo que acabe cometendo, pedir desculpas, ou seja, né, não pode levar para uma situação como essa aí que tem acontecido com frequência de pessoas agredindo, matando por nada, né, Beto? Por besteiras aí que podem acontecer com qualquer pessoa. Tá certo. Zé, muitíssimo obrigado. Amanhã tem mais, amigo. Um grande abraço e até lá. Grande abraço, Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Queria seguir com esse tema com meu companheiro Antônio Cláudio Bontorim, que está lá na redação da Tribuna de Limeira. Bontorim, bom, antes de mais nada, bem-vindo, um abraço. Viver está a cada dia mais um exercício complicado para todos nós, não, Bontorim? Bem-vindo. Com certeza, Beto. A gente percebe que a violência, em especial a violência no trânsito, tem causado grandes confusões, né? E minha mulher sempre me alerta sobre isso quando a gente está no trânsito e às vezes eu fico irritado, né? Porque quem não fica irritado, né, com alguma situação de descumprimento de legislação, principalmente envolvendo motoqueiros, motociclistas, né, que não se preocupam em respeitar sinais vermelho, sinal de pedestre, vão atravessando. É uma coisa maluca que está acontecendo, mas de fato é uma preocupação muito grande. Bom dia a todos, um grande abraço a que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. E é isso aí, Beto, é uma situação que compromete realmente a segurança de cada um de nós, né? E quem nunca já ficou irritado com essa situação, em especial no trânsito. E é perigoso, porque a gente nem sabe, não sabe nunca, nem sempre como e quem está do outro lado do volante ou no outro volante, né? Cláudio, em Limeira isso é mais incomum, né? Mas em São Paulo é muito comum, você está no trânsito ali, nas grandes vias, né? Passa uma ambulância lá, ou um carro de polícia, todo mundo vai tentando abrir espaço para esses veículos terem deslocamento, né? E você estava falando de motociclista, aqui motoqueiros, e não é por aí, Cláudio, não é por aí, absolutamente. De fato, Beto, e com o aumento do número de motos circulando, em especial depois após, né, ao surgimento dos aplicativos de entrega de comida, outros, né, como peças, por exemplo, isso ficou, né, porque
autoritário, né? Um país, uma ditadura, né? Extremamente violenta, extremamente forte, né? Não é um país do ponto de vista geográfico muito grande, mas tem um exército muito grande, né? Eu não sei se toda a propaganda que o Kim Jong-un faz é verdadeira sobre as armas que tem, se for realmente, ela é perigosa, né? A Rússia tenta retomar, no meu entender, a existência da antiga União Soviética, né? Ou seja, reunir os países que compunham a antiga União Soviética novamente para formar a grande potência soviética, né? Para isso, ela tem que ocupar territórios de outros países que faziam parte da antiga União Soviética e que são hoje países independentes. Muitos apoiam esse retorno. A maioria dos países que compôs, né, a antiga URSS, né, como era conhecida na sigla, né? Desculpa. De fato, são contrários. Então, essa guerra na Ucrânia é uma tentativa disso, de fazer com que se retorne e de se voltar à Guerra Fria. E você sabe que quem começou com a perestroika lá foi o ex-presidente Mikhail Gorbachev, e que ele morreu recentemente, né, cerca de 2 anos aí. Mas a morte dele dividiu opiniões, né, dentro desse conceito que você expôs, e o Vladimir Putin nunca escondeu isso, né, ainda existe aquela ideia de reunir, né, o antigo território da Rússia, tanto que o Gorbachev foi enterrado mas com honras de Estado, mas com honras disfarçadas, porque ele é que promoveu essa abertura da União Soviética, né, Cláudio? Exato, Beto. Na época, o Putin era membro da KGB, né? Ele era agente da KGB, né? Foi chefe da KGB, tudo, né? A polícia soviética, né? A polícia soviética. Mas é isso, Beto. A questão é que, enquanto o Ocidente der muito apoio à Ucrânia e fazer com que a Rússia se sinta acuada, ela vai procurar outros apoiadores, né? E ela tem na China e na Coreia do Norte esses grandes apoiadores, né? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, principalmente a União Europeia e outros países, um processo de paz na Ucrânia hoje não se faz conforme, ou não se fará conforme quer o Zelensky, apenas com as suas proposições aprovadas. Tem que haver, como o Brasil está propondo, tem que haver uma participação bilateral. Não existe armistício unilateral. O armistício unilateral é capitulação. Capitulação de quem aceita as regras do seu oponente. É evidente que a Rússia jamais vai fazer isso, né? Então, para eliminar essa guerra, a OTAN deveria dar uma parada nos apoios à Ucrânia, os Estados Unidos parar de vender armamento, deixar de assinar contratos que garantam por 10 anos o fornecimento de armas à Ucrânia, como o Biden fez recentemente. Ou seja, se o Trump ganhar a eleição, ele vai ter que cumprir esse contrato, né, ou vai ter que revogar. Eu não sei quais são as penas, né, para a revogação unilateral do contrato, mas a paz só vem de forma bilateral entre os dois países em guerra, assim como a paz na faixa de Gaza só vai acontecer se ambos os lados, né, fizerem um acordo. Na guerra, a gente sabe que acordo unilateral, como eu disse, significa capitulação. E isso nenhuma das partes envolvidas quer que aconteça, né? Mas a Guerra Fria, ela está cada vez mais eminente
e cada vez mais perto de se tornar uma realidade, e aí envolvendo novamente outros países, né, além da Rússia, né, como a China e a Coreia do Norte. Outros países que eram da cortina de ferro, né, que faziam parte da Guerra Fria, já não estão mais nesse patamar, e então não será como era antigamente, ou seja, era o capitalismo americano versus o comunismo, né, russo, ou comunismo soviético. Isso já não existe mais, né, Beto? Se você pegar uma China, por exemplo, ela tem o Partido Comunista como mandante, como dono de todo o poder político, mas, no fundo, o país em si é altamente capitalista e a gente já se deu conta disso com os investimentos que a China faz, inclusive, nos países do continente americano, né? E europeu também. Aliás, os grandes bilionários, né, do mundo moderno estão exatamente na China. Cláudio, para a gente fechar rapidamente, ainda dá tempo. Como se não bastasse polêmica em torno dessa PL do aborto, né, quando tudo dava a entender que estava apaziguado, vem a CNBB hoje apoiando esse projeto de lei anti-aborto. Vai dar uma confusão danada isso, hein, Cláudio? Então, né, Beto, a CNBB, assim como os evangélicos, não concordam, inclusive, com a questão do aborto legal, né, por estupro, né, ou por anencefalia do bebê, ou também por riscos do bebê ou da mãe, né, se o parto for levado ao seu fim, né? É a mesma coisa. Então, eu acho que foi uma forma foi de uma falta de humanidade muito grande a CNBB fazer isso, e o bispo emérito de Blumenau, o Dom Angélico Sândalo Bernardino, já deu uma cutucada na CNBB, né? E já falou que o projeto ele não pode ser levado à frente, né, porque ele é desumano, e citou, entre outras coisas, que o aborto é um crime, no Brasil, de fato, é um crime se praticado normalmente, né, se a mulher foi fazer o aborto apenas porque não quer ter o filho mais, né, ou porque não quer ter o filho e engravidou por falta de competência na hora da prevenção, né. Então, ele falou, olha, nós só vamos resolver essa situação com uma educação sexual sólida. Só que os católicos radicais e os evangélicos entendem que educação sexual nas escolas, nas igrejas, no catecismo, é ensinar a criança a fazer sexo. Cá entre nós, né? Estamos no ano 2024, terceiro milênio, né? E tem gente pensando dessa forma ainda, é de doer a inteligência de qualquer um, né? Concordo. Então, a CNBB errou e é preciso, de fato, que isso aconteça, né? As escolas devem partir para essa educação sexual porque vai ajudar as crianças, os jovens, os adolescentes a entenderem o que é o sexo e o que é a violência sexual. E, com certeza, com isso, nós teremos uma prevenção ainda maior ao estupro, né? Porque uma boa parte desses estupros, né, a gente sabe, acontece dentro da casa do próprio estuprado ou estuprada, né? Prometo voltar a esse assunto com você amanhã, até porque ontem eu vi uma belíssima entrevista concedida por uma sexóloga a respeito disso, da educação sexual que começa em casa, e isso é uma questão muito atual e muito pertinente. Meu amigo, muitíssimo obrigado, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, um grande abraço a todos e uma ótima quarta-feira. Seguimos com o nosso Farol de Limeira, agora fazendo conexão com a profissional, treinadora física e comportamental, Leilani de Paula. Será que vai dar tudo certo hoje, Leilani? Bem-vinda. Bom dia, estamos aqui no tempo real? Oh, que beleza, que bacana.
Hoje você está de médica, né? Pelo que eu estou vendo aí. Eu tô com uniforme mesmo de personal trainer. Ah, beleza, tá esportiva. Mas então é sobre isso mesmo que eu queria falar. Leilani, eu preciso contextualizar. A cada dia mais os filhos fazem pressão, exercem pressão para que seus pais frequentem a academia, principalmente aqueles que ainda não estão, né? Ô pai, você não vai? Hoje mesmo, meu filho, pai, você voltou na academia? Eu falei, filho, não dá ainda, estou sem tempo, a minha vida está atribulada. E ele é profissional de educação física como você também, cientista do esporte. Mas o que me leva a te perguntar isso é que a minha irmã também está pressionada pelo filho dela, pelo meu sobrinho, a frequentar uma academia. E ela teve a péssima ideia de conhecer uma academia às 6 horas da tarde, dentro de um supermercado. Hoje tem muitas academias que estão em supermercado. Meu Deus! Ela saiu Meu Deus. apavorada, muita gente, e ninguém deu atenção, etc. Então eu queria que você desse uma sugestão aí, uma espécie de passo a passo, como que as pessoas devem escolher uma academia. Primeiro, você tem que entender que cada academia tem uma filosofia de treinamento e cada academia tem uma tribo. Eu falo que ali você tem que se identificar muito com o ambiente, com as pessoas. Então, é importante que você faça uma visita. É como escolher uma escola para o teu filho, é como escolher um ambiente apropriado para ser educado. Você não vai matriculando o teu filho em qualquer escola. Você quer olhar os banheiros, você quer olhar a didática, os profissionais, a grade curricular, você quer entender um pouco mais, porque antes de você se comprometer com aquele ambiente, você tem que se sentir confortável, tem que bater aquela química mesmo, né? De você escolher o ambiente adequado para que você possa cuidar da sua saúde e ser bem recebido nesse ambiente, porque é um ambiente novo. Treinamento físico, você vai ter que quebrar uma inércia, você precisa confiar. Eu vejo os olhos ressabiados das pessoas que sobem para o piso superior, que é o treino muscular. Eu percebo quando vem um aluno novo na minha sala, eu preciso trabalhar com esse acolhimento. Eu preciso conhecê-lo pelo nome. Então, são coisas, Roberto, que você tem que ter esse primeiro impacto dentro do ambiente, sim, que você vai treinar. E realmente, se você for escolher uma academia, não vá em horário de pico. Vá num horário menos ocioso. Quais são? De manhã também não é muito recomendado. 7 horas da manhã é lotado. Das 7 às 8 é muito cheio. Das 6 às 8 é muito cheio, porque são pessoas que têm só esse horário para treinar e depois vão trabalhar. Agora, eu recomendo sempre você ir próximo ali do horário de almoço, ou então após as 8 horas da manhã, ou então ir mais tarde, depois do horário de pico. Quais seriam os horários depois? Seriam 8 horas da noite. A academia geralmente fecha às 10. Então, são horários que eu tenho menos movimento e o profissional vai poder estar ali mais à disposição para você. Menos telefone, menos correria de catraca e mais tempo de visitação. Então, eu falo, tenha essa consciência do horário que você está indo, fuja do horário de pico. Assim como a gente foge do horário de pico de estrada, de Anhanguera, de Bandeirantes, a gente também tem que fugir do horário de pico das academias se você quiser transitar de uma maneira mais confortável e poder observar os detalhes. Porque com muita gente, aquela muvuca, você não consegue observar a limpeza, você não consegue ir lá ao banheiro, você não consegue conversar com o professor, você não consegue nem ser apresentada pelo corpo clínico daquela academia mesmo. E muitas vezes, quando a academia está mais vazia, você já consegue conversar sobre o seu problema, a sua patologia, quais são os seus medos, os seus desafios para o treinamento físico, diretamente com o profissional que vai te atender. E se a sala estiver muito cheia, a consultora vai simplesmente mostrar a academia para você e já vai vender um plano. E às vezes aquilo não é suficiente para sanar as suas dúvidas e deixar você confortável e motivado a fazer parte daquele ambiente. Visão, por exemplo, Elani, nos equipamentos, né? A pessoa perceber limpeza, equipamentos mais modernos, aspectos de higiene também, né? Dentro da academia, isso deve ser levado em consideração também? Sim, deve ser levado em consideração. Hoje nós temos uma alta tecnologia de aparelhagem, então você tem que observar de quanto em quanto tempo aquela academia renova os seus equipamentos. Esteiras estão com as lonas trocadas,
O jump daquela academia, que são aulas coletivas, elas estão amortecendo o impacto ou elas estão precisando ser trocadas e aquilo está doendo a minha coluna quando eu estou fazendo exercício porque não tem manutenção? Então, são coisas, Roberto, que você precisa observar. Se aqui a empresa realmente investe na qualidade de vida dos seus alunos, dos seus clientes. Então, são coisas que. A água que você está bebendo, ela vem da onde? Porque eu já estive em academia, Roberto, que a academia pegava aquele galão e ele ligava a torneira que ela lavava o quintal lá, a calçada da frente, abastecia de água e botava no filtro para gelar e dava para os seus clientes. Então, ela nem comprava uma água adequada. Então, são coisas que a gente tem que observar. Porque, volto a dizer sobre a questão do merecimento. Muitas pessoas acham que não merece ser bem tratada, acham que não merece uma academia melhor. Ainda continua naquela academia que a gente fala da vila. Porque antigamente em Limeira não tínhamos uma academia que não fosse um barracão. Era um barracão adaptado, aqueles aparelhos muitas vezes construídos em fundo de quintal mesmo. E aquilo ali é o que tinha. Mas hoje mudou essa realidade. Então nós vimos que foi investido na nossa cidade um alto padrão de tecnologia, tanto de aparelho quanto de toda uma estrutura mesmo do prédio, das instalações, estacionamento. Então, não é mais um barracão. Hoje nós temos uma ótima estrutura de treinamento, ar-condicionado, estacionamento adequado, segurança, banheiro adequado para você tomar um banho e poder trabalhar depois do treinamento físico. Então, tudo isso vem sendo investido na nossa cidade e um preço que não é absurdo para isso. Então, assim, às vezes a pessoa fala, lá é muito caro. E ela continua naquele baixo merecimento de não se dar o direito de contemplar esse próximo nível e poder investir na sua saúde. Porém, ela vai lá na farmácia e deixa no mínimo R$ 500 no mês de remédio e acha que isso é investir na saúde. É, exatamente. Bom, para a gente fechar, uma última observação, você falou de climatização já, né? Eu, particularmente, quanto mais quente, eu desempenho melhor a atividade física, né? Eu sou muito chegado com ar-condicionado em academia. Mas eu queria falar agora, para a gente fechar, sobre acolhimento. Uma mulher de meia idade, quando ela chega numa academia e ela é recebida por uma mocinha de um corpo escultural, que muitas vezes também é um pouco desatenta, não olha nos olhos, não dá muita atenção, ela fala com aquela moça e tal, não sei o quê. Eu já vi gente virar e voltar para casa quando o atendimento é frio, porque essas pessoas consideram que uma pessoa que tem um corpo normal, não escultural, esteja abaixo dos critérios que essa academia esteja pronta para receber. Elani, isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso mostra o quanto a empresa não está investindo em atendimento ao cliente. Porque ali já coloca um profissional que não é qualificado para esse acolhimento. Então, infelizmente, em qualquer área, nós temos uma dificuldade muito grande em recrutar bons profissionais e que tenha esse amor mesmo de receber o próximo e de acolher as suas dores e de estender realmente um tapete vermelho e falar: venha que eu vou te conduzir, confie em mim. E a sua dor é a minha dor também, e não simplesmente olhar pela aquela parte só estética, porque existe ainda pessoas que têm a gordofobia, né? A pessoa é obesa, ela já não gosta nem de ver uma pessoa obesa. Então, existe sim pessoas que têm problemas que precisam ser tratados, e uma recepcionista de academia, ela não pode ser qualquer recepcionista, ela tem que ter esse perfil de acolhimento. Porque as pessoas estão ali em busca para sanar uma dor. Ela nem sempre é uma Miss Brasil entrando na academia simplesmente para manter o que eu já ganhei de presente da vida, entendeu? Sou linda, magra e bela. Não. Geralmente esse perfil de cliente nem frequenta muita academia. Então, geralmente as pessoas que a gente recebe são realmente pessoas com indicação médica, precisam perder peso, precisam resgatar a sua autoestima. Então, se você não tiver preparada na recepção para receber com esse amor mesmo ao próximo, você já está barrando ali o cliente. Ele não vai ficar. Então, realmente, vale a empresa observar se a sua
essa sua fachada, essa sua linha de frente, essa receptividade, ela está congruente com aquele serviço que você oferece. E você realmente está sendo humano. Um ser humano sendo humano para atender as dores desse cliente que está buscando solucionar parte da sua vida. Tá certo. E olha, espere a sua vez na fila, né? Mas não é na fila normal, não. Espere a sua vez enquanto a recepcionista está lá digitando alguma coisa, mandando mensagem pelo WhatsApp. Né? Não há nada pior do que isso, né, Leilani? Leilani, vai pro seu treino. Vai pro seu treino, bom resto de semana. Até a próxima, minha querida. Muito obrigado pela contribuição. Eu que agradeço. Um ótimo dia para todos vocês. Valeu. Essa treinadora física e comportamental, Leilani de Paula. Reta final do nosso programa, agora a participação do repórter César Roberto e depois um rápido intervalo e a conclusão com Ricardo Galzerani. Eu volto amanhã às 10. Oi, Beto. Tudo bem? Bom dia para todos que nos acompanham. Beto, ontem nós tivemos 3 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Esta rodada que começou na segunda-feira com a vitória do Operário de Ponta Grossa 1-0 contra a Chapecoense lá em Chapecó. Ontem, Guarani 3, Ituano 3. Um jogo louco, viu, Beto? O Ituano do técnico Alberto Valentim abriu 2-0 em cima do Bugre, o Guarani chegou ao empate 2-2 e na reta final do jogo o Ituano fez 3-2 e nos últimos minutos o Guarani empatou 3-3. Resultado que não foi bom para nenhum dos dois, né? Até porque o Guarani é o último colocado e o Ituano é o penúltimo colocado na tabela. Além deste jogo, nós tivemos também o Novo Horizontino empatando em casa com o Amazonas em 1-1 e o Paysandu também empatou em casa com o CRB 1-1. Hoje nós teremos às 19 horas Vila Belmiro, Santos e Goiás, jogo de vida ou morte para o Carille, hein? Se o Santos não ganhar hoje, certamente amanhã o Carille estará desempregado. Hoje também, 9 horas da noite, em Ribeirão Preto, Botafogo e Ponte Preta. Hoje, 9h30 da noite, Brusque e Avaí lá em Santa Catarina. E hoje também, 9h30 da noite, em Curitiba, no Couto Pereira, Curitiba e América Mineiro. Lembrando que o América lidera com 21 pontos. Operário de Ponta Grossa é o segundo com 21 também, o Avaí é o terceiro com 20 e o Sport Recife é o quarto com 18 pontos ganhos. Os últimos 4 na Série B são CRB 17º com 9, Brusque 18º com 9, Ituano 19º com 7 e o Guarani é o último colocado com 5 pontos ganhos. Brasileirão, Beto, 10ª rodada começa logo mais às 19 horas com Botafogo e Atlético do Paraná lá no Engenhão. No mesmo horário, Atlético de Goiás e Criciúma em Goiânia, 8 horas da noite, São Paulo e Cuiabá no Morumbis. No mesmo horário hoje, Fortaleza e Grêmio lá no Castelão. Hoje também Juventude e Vasco em Caxias do Sul. E hoje, 9h30 da noite, Beto, hein? Internacional e Corinthians vão jogar 9h30 da noite lá no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. E encerrando os jogos desta quarta-feira, 9h30 da noite, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. Amanhã, Vitória e Atlético Mineiro em Salvador, Flamengo e Bahia no Maracanã, Palmeiras e Bragantino na Arena Allianz Parque. Eurocopa, Beto, ontem nós tivemos 2 partidas. A Turquia venceu a Geórgia de virada por 3-1 e Portugal, né, do patricinho Cristiano Ronaldo, perdia e também de virada venceu a República Tcheca pelo placar de 2-1. Nós teremos hoje, logo mais 13 horas, 1h da tarde, horário de Brasília, Alemanha e Hungria vão se enfrentar pelo Grupo A e por este mesmo grupo hoje às 4 da tarde, Escócia e Suíça. Hoje também pelo Grupo B, às 10 horas da manhã, portanto já está, né? A bola já está rolando neste jogo, Croácia e Albânia. Copa América, Beto, amanhã começa, hein? O melão começa a rolar amanhã pela Copa América, a estreia será entre Argentina e Canadá. O Brasil tem a sua estreia marcada para a próxima segunda-feira, dia 24, contra Costa Rica, em Los Angeles.
É isso aí, Beto. Só para encerrar, a Internacional está fazendo neste momento seu primeiro coletivo da semana visando o jogo do próximo sábado, às 4h contra o Santo André, lá em Santo André, pela terceira rodada do campeonato, segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série D. É o Leão que lidera o grupo e em caso de até de um empate, Beto, já vai poder selar a classificação para a próxima fase. Perfeito? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Abertura e encerramento de empresas, escritas fiscais, contabilidade em geral, eu indico. Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, uma boa quarta para todo mundo e um bom futebol para você. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas na próxima rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Daqui a pouquinho teremos aqui a participação do Ricardo Galzerano, mas vamos tentar um contato ao vivo. Como nós falamos ontem aqui no nosso programa, o Congresso Elas em Foco está sendo realizado e a Márcia está lá ao vivo para trazer informações desse congresso. Márcia, seja muito bem-vinda. Quem é a sua convidada? Nossa convidada, Beto, bom dia a todos. Eu estou aqui com a Sara Elídio, ela é estrategista de marketing e vai entrar agora no palco, mas eu consegui resgatá-la para contar para a gente sobre o que ela vai falar hoje. Bom dia, pessoal, muito obrigada pelo convite. Hoje eu vou contar um pouco aqui para as mulheres como a gente alcançar as nossas metas. É uma fórmula que eu dividi, né, e que eu divulguei, que eu criei ao longo da minha carreira, que chama VOE, Verdade, Objetivo e Execução, para que a gente consiga alcançar os objetivos. Tem muita coisa boa. Olha, e ela está chegando agora de viagem, Beto, tem muita coisa para contar no palco, e nós vamos acompanhar e amanhã a gente mostra tudo para vocês aí no nosso site, tá bom? O nosso Farol de Limeira. Tem alguma pergunta aí, Beto? Alô, eu não ouvi. Tem alguma pergunta aqui? Ela vai entrar no palco agora. Ela acabou de chegar de viagem. Singapura, né? Singapura. Eu tenho. Eu tenho uma muito rapidamente. Hoje nós temos assim uma multiplicidade, né, de oportunidades de marketing, principalmente nas redes sociais. Como que você vai tratar esse assunto aí? Acho que perdemos o link. Ela está ouvindo. Conhecer o seu posicionamento, entender qual o seu objetivo e focar naquela rede que faz sentido para você. O que você tem que parar é de fazer porque está todo mundo fazendo. Para com isso. Se o seu público é empresários, vai para o LinkedIn. Se o seu público é moda, vai para o Pinterest, YouTube. Não precisa fazer tudo porque todo mundo está fazendo. O segredo das redes sociais é entende quem você é e foca na sua verdade. Aí você consegue realmente ter um resultado. Porque fazer um pouquinho de cada coisa não traz resultado. Coloque energia em algo que vai realmente fazer diferença. Bacana. Sara, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Márcia, um beijo para você. Estou livre do almoço hoje. Boa sucessão da palestra aí. Pode ficar tranquilo, nós vamos almoçar por aqui. Muita informação, muito network, muitas palestras, muito interessante
para a mulherada aqui. Acho que deve ter umas 300 mulheres hoje. Deve ter umas 300. E Valeu. nem cheguei ainda perto do palco de tanta gente bacana que eu encontrei por aqui. Que bacana. Um beijo para vocês, fiquem bem, fiquem com Deus. E a Sara logo mais vai ter um programa aí com a gente, viu? Aguardem. Ela vai falar tudo sobre moda, sobre marketing. Vai ficar por dentro de tudo aí. Bacana, Obrigada. boa sorte. Boa sorte, bom congresso. Pessoal, obrigada. Tchau, tchau, valeu. Muito bem, participação ao vivo lá do Congresso Elas em Foco. E agora sim, com a participação do Ricardo Galzerano, concluímos mais um Farol de Limeira. Nos primórdios do cinema falado, quando tinha um filme de suspense, que havia algum crime, logo se desconfiava do mordomo. Isso virou até uma frase comum no dia a dia. A culpa é do mordomo. Quando alguém não quer assumir a culpa ou quer transferir a culpa de uma pessoa mais importante para uma pessoa mais simples, a culpa é do mordomo. É o que está fazendo novamente o presidente Lula. Ele fez lá atrás, no primeiro mandato dele, no mensalão, falou que não sabia nada, e a culpa acabou sendo assumida por alguns de seus assessores, que foram alguns presos, inclusive como Zé Dirceu. Agora, nesse mandato, ele está vendo que a política econômica vai mal no Brasil. E ele ontem saiu com uma declaração bombástica, fazendo um mal tremendo para o mercado, jogando a culpa dos juros altos mantidos pelo presidente do Banco Central e apontando o dedo para o presidente do Banco Central, que foi eleito recentemente no Fórum Internacional como o melhor presidente de Banco Central do mundo. Ele falou, a culpa do Brasil não está se desenvolvendo é do Roberto Campos Neto. Ele não assume que a política econômica de só gastar é dele. Surgiu o caso do arroz, já está virando até a CPI do arrozão, essa importação estranha de arroz. Todo mundo que acompanha o noticiário já descobriu que a intenção de importar arroz vem de antes da tragédia do Rio Grande do Sul. E era uma atitude tomada já pelo Lula. Pois bem, demitiram o subsecretário do Ministério da Agricultura, porque o ministro da Agricultura devia ter assumido a bronca. Chegou no mordomo. Ele era o mordomo do Lula. E ele achou um outro mordomo. E assim vai o Brasil. E podem anotar no caderninho. Já há uma fritura dentro do próprio governo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para jogar a culpa na política econômica que patina no Brasil, só com déficit aumentando, o Fernando Haddad, quando na verdade a política econômica é do presidente Lula. Fernando Haddad não faz nada sozinho, ele não tem autonomia para isso. Mas já começam a fritar com a anuência do Lula o Fernando Haddad. Ele que se cuide no cargo. E assim vai. O Lula é sempre o mesmo. A culpa de tudo nunca é dele.